Olá pessoal, mais um vídeo. Hoje, finalmente, graças a Deus, eu consegui gravar com uma dermatologista. Vamos gravar 2 vídeos. Esse é o segundo vídeo. E vocês vão ter o privilégio, e eu também, de conhecer uma terapia integrativa que eu nunca vi, não sei como funciona. Eu estou aqui com a doutora Rebeca Calil e... qual é o seu nome? Sofia. Sofia. Só para constar, para você ter noção, eu estou aqui cercado de veterinária, né? Porque a doutora Rebeca é uma dermatologista integrativa, vocês vão saber já o que é, e a Sofia é uma veterinária anestesista. E o melhor de tudo é o... qual é o nome dele? Castiel. Castiel. Vira para a pessoa, ele que vai ser o... Olha, que coisa linda. Não sou eu importante, não é ninguém aqui, não é a Rebeca, não é ninguém. O importante é o meu amiguinho, ele é um shih tzu, e vai fazer hoje uma terapia integrativa à base de laser, não é isso? Isso, exatamente. E, doutora, o que é essa, além de você ser dermatologista, que é muito legal, a parte que você pediu, ela pediu para falar, graças a Deus, gente, só Deus para me ajudar, meu, sobre a questão da alimentação dermatológica, né, dos dermatos. E o que são esses tratamentos integrativos? Sim, a medicina integrativa ela é uma medicina que a gente vai olhar o paciente como um todo. Então, eu não vou focar na doença, nós focamos no paciente, no doente. Então, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, nós temos um médico, no caso veterinário integrativo, é uma especialidade, e nós utilizamos tratamentos alternativos, que é laser terapia, né? O nome oficial é fotobiomodulação. Meu Deus, fotobiomodulação. Se você mandar de novo, minha linha rola, não vou falar. A gente fala laser terapia, que é fácil, é mais tranquilo para o cliente entender. E nós temos outros também. Existe o ozônio, existe a acupuntura, a homeopatia oral ou injetável, mochoterapia, cromo. Então, existem vários tratamentos integrativos. E o laser é um dos principais que eu vejo resultado rápido, de imediato. Logo na primeira sessão, o paciente já tem o resultado. E essa laser terapia, ela pode ser aplicada em quais tipos de patologias? Todas. Inclusive Todas. Paciente oncológico, paciente com câncer. Só que existem alguns receios, né, da gente utilizar em paciente oncológico, que seriam algumas luzes que a gente utiliza no aparelho. Então, algumas vão multiplicar células, então a gente não pode utilizar esse tipo de luz nesse paciente, mas para todas as patologias a gente consegue utilizar. Para a informação de vocês, quando ela se preocupa a respeito de multiplicar células, se ela usar essa luz e houver a multiplicação de células, ela também multiplica células cancerígenas. Exatamente. E aí o câncer fica mais agressivo e pode acontecer, se não tiver acontecido ainda, pode ajudar e facilitar muito uma metástase. Exatamente, esse que é o problema. Só para que vocês saibam do que é. Eu fui massoterapeuta, e para que as pessoas, muita gente não sabe, a massoterapia é contraindicada para quem já teve câncer ou está em tratamento. Porque a massoterapia, ela acelera o metabolismo. E se a pessoa tem um câncer que já curou, mas ele não está 100% ou está em tratamento, quando você acelera o metabolismo da pessoa, pode ser que aconteça exatamente isso que você falou agora com essas luzes, haver essa multiplicação muito grande de células cancerígenas e acelerar uma metástase. Contraindicação. Contraindicação, paciente com hemorragia, então pós-operatório que ocorreu tudo bem, a gente pode utilizar, mas paciente com hemorragia ativa, então existem algumas luzes que eu posso utilizar, outras não. Filhotinhos, então até 2, 3 meses de idade a gente contraindica, porque pode prejudicar o crescimento ósseo, do alongamento ali do osso. E pacientes oncológicos, algumas luzes, exatamente porque umas multiplicam células. E multiplicam a base de luzes? Sim. São luzes que têm efeito terapêutico e cada luz vai ter uma profundidade de camada da pele. Eu não tenho a menor ideia do que se trata. Eu sou um ignorante aqui, porque, olha, é uma situação muito inovadora. Eu tive com a doutora Beatriz, ela faz a acupuntura, ela faz ozônio, laser não fazia não, eu acho que não. Mas realmente eu estava doido para fazer essa matéria, para que as pessoas saibam que, e também, assim, eu acho que deve ser muito menos doloroso e muito menos evasivo do que, às vezes, um medicamento forte. Não dói nada, não tem nenhum tipo de sensibilidade ali no paciente, vocês vão acompanhar com a gente, o paciente fica no colo tutor ou na mesa, não gera dor, não esquenta, que o medo dos tutores é, o laser esquenta. Não, ele não aquece, o nosso laser veterinário, ele é de baixa potência, então ele não emite calor.
O de humano, alguns aparelhos são de alta potência, por isso que no humano a gente faz a fisioterapia, eles podem aquecer a região, Sim. mas o da veterinária não. Então a gente pode fazer em todos os animais, gato principalmente, o gato tem muito medo, né? Sim. É mais arredio do que o cão, e a gente consegue fazer, eles ficam tranquilos na mesa. Na parte dos felinos, que você falou sobre gato, né? O problema do gato, todo mundo sabe, pelo menos que está no ramo, né, doutora? Você que é anestesista, deve fazer muita anestesia aí de cirurgia de rim, renal, né? Em gato, né? Com certeza. Né, Beck? Então, essa terapia, ela pode ajudar também nessa parte renal dos felinos? Pode. A gente consegue controlar a função renal do animal com uma técnica dentro do laser que é o iLiD. A gente coloca uma luz, a luz vermelha, né, que é uma das luzes ali do aparelho, em região de artéria e veia, na patinha. Vasodilatação. Ele vai fazer uma vasodilatação e ele vai agir em todo o organismo de uma só vez. Então ele ajuda a regular a função dos órgãos. Sim. E ele ajuda também em outras questões, aumentar a imunidade, ele começa a melhorar o metabolismo de gordura, então ele controla o colesterol, triglicerídeo, glicose, paciente bastante coisa legal, né? Ele controla tudo, então a gente consegue utilizar essa técnica específica. Para você que tem um gato que é, no caso, um membro da família, que hoje os tutores de cães, vocês sabem disso muito mais do que eu, né? Eu vejo muito na parte da nutrição. Eles gastam muito mais dinheiro com o bem-estar nutricional do cachorro do que os tutores de gato. Eu vejo que ainda, por mais que a população de gatos, eu com o pessoal da USP, eles mostraram para a gente um estudo, e hoje as empresas que formulam a ração estão muito mais preocupadas na qualidade de gatos. Estão se voltando um pouco o gato, porque está crescendo muito e o gato já está entrando, tomando seu lugarzinho na família. Então, para vocês que têm gato, se vocês não sabem, fiquem sabendo que, pelo que ela está falando, eu não conheço, mas se funcionar, é de suma importância. Acredito que, no final das contas, deve sair muito mais barato essa prevenção com essa terapia. Exatamente. Principalmente na parte renal, porque gato morre de problema renal, a maioria deles, né? A maioria, ou é renal ou é hepático, né? Tem muita alteração hepática também. Então, o gato, a gente foca sempre nesses dois órgãos principais, e existe sim, tem como a gente fazer a prevenção, e as terapias integrativas saem bem mais em conta do que a terapia tradicional, e às vezes deixar o problema acontecer para tentar reverter. Às vezes, na situação, quando já estoura, né, o problema, a gente não consegue. Então, aí o paciente acaba realmente tendo, né, a doença renal crônica, e aí, com o nefrologista, ele vai fazer acompanhamento, mas a gente não consegue, às vezes, reverter. E no início a gente consegue. Só para quem não sabe, né, a parte renal, rins, e ela falou sobre a parte hepática, fígado, correto? Sim, exato. Só para que vocês possam fazer a ligação. Dá aqui. Porra, vou vir aqui. A gente não aguenta. Ó, olha que bicho. A gente já volta. Não esqueça de curtir o vídeo. Ó, se inscrever no canal, senta o dedo, compartilha, porque essa informação pode ser muito importante para outros cachorrinhos como esse aqui. E daqui a pouco, logo depois da vinheta, ele está voltando. Ele está roncando aqui, é uma delícia. Que lindo. Gente, vamos começar nesse paciente com a laser terapia, né? O nome oficial é fotobiomodulação, o laser é mais fácil para a gente poder explicar. E aqui eu já programei o aparelho para ele, eu vou colocar duas luzes que têm efeito nessa caneta ao mesmo tempo, que é a luz vermelha para efeito anti-inflamatório e a luz infravermelha para efeito analgésico. Então, em poucos segundos, o programei vai gerar 4 segundos apenas. Ele vai permitir que eu faça a análise por exame de citologia otológica. Já está programadinho ali, né? Já está programado, tudo certinho. Então, pronto para iniciar. Você falou que você é professora dessa empresa? Isso, essa empresa é a Ecovet, é uma empresa veterinária, é o único equipamento no Brasil que tem todas as canetas com as luzes completas. Existem outras empresas, mas a Ecovet é a pioneira aqui no Brasil, e eu tenho o equipamento completo para eles e sou professora e pesquisadora também dessa empresa. Então agora eu vou começar a fazer, vou colocar o óculos, só porque a gente não pode olhar diretamente para a luz. Vou levantar a orelhinha do paciente, e como a caneta ela é fina, eu consigo colocar aqui dentro. E a luz vai ser programada ali 4 segundos apenas.
Ó, não gera dor, não gera desconforto, é bem tranquilo, não tem nenhum efeito colateral, né? Utilizado de forma correta, consciente. E aqui eu vou colocar na outra orelhinha a mesma coisa. Levantei, coloquei, já está programado, ele sozinho para no tempo de 4 segundos. Pronto, feito. Agora, não impulsou nenhum tipo de dor, nada disso. É muito tranquilo, muito rápido. Agora ele vai permitir, mais fácil, que a gente colete os exames, faça a videotoscopia para eu visualizar como é que está lá dentro do conduto. E eu vou utilizar um equipamento que é o videotoscópio. Esse aqui é da MD Spirit, que ele é um equipamento específico para olhar o conduto auditivo e eu e o tutor conseguimos olhar ao mesmo tempo. Ele tem uma câmera, então ele consegue visualizar o conduto lá dentro, simultâneo. E aí eu consigo ver realmente o que tem ali dentro da orelhinha do paciente. Então a abertura ela é fininha. Coloco aqui dentro do conduto e vou visualizando. É um desconforto? É, porque eu tô colocando e ele tá sentindo coceira, ó. Então ele tá coçando. Aqui a gente consegue ver dentro do conduto. Tem uma inflamaçãozinha, tá um pouco avermelhado a parede do conduto, mas não tem uma quantidade de secreção suficiente para ocluir, a gente precisar fazer uma lavagem otológica, por exemplo. E aqui na outra orelhinha também é bem... Não sei colocar. Não sei até que não. É mais à esquerda. Ó, tá bem menos inflamado, tá mais rosa. O conduto ali dentro tem o pelinho com uma secreção de cera comum. Então aqui a gente já consegue olhar imediatamente dar um diagnóstico, né, pro tutor e ele consegue ver junto com a gente. Então é mais prático e mais rápido. E qual é a cor quando eles estão com algum problema de alguma inflamação? Qual é a cor que fica? Você falou que tá rosinha, né? Isso, o normal é o rosado, que é a pele normal. E quando tá inflamado, normalmente a gente visualiza aquela pele mais vermelha dentro do conduto. Por isso que quem olha e colhe e cuida das orelhas do paciente, né, do cão ou do gato, ou no silvestre, mas dos animais, é o dermatologista. Na medicina humana, nós temos o otorrino, que ele cuida da laringe, né, da parte de garganta e orelha. Só que na medicina veterinária, a pele que recobre dentro da orelha é a mesma que recobre o corpo. Então, o dermatologista ele tem essa capacitação para cuidar das orelhas também. Demora no mínimo 30 dias. O paciente vai ter que esperar 30 dias para ser tratado? Não, a citologia é o exame oficial que todo veterinário deve fazer. Você vai fazer a cultura então dessa citologia agora. A citologia, isso, a coleta da citologia. Cultura não precisa coletar. E aí quando a gente coleta também é bem tranquilo, pode utilizar um cotonete ou um suave, porque a orelha ela já está contaminada, então não é o meio que eu vou coletar que vai me mostrar alguma alteração. Aqui, uma orelha, vamos para outra, meu príncipe. É bem tranquilo. Lado diferente, né? Isso, lados diferentes. Então, esse aqui foi o lado esquerdo, eu já deixo programado na lâmina, esquerdo e direito. E vou fazer a técnica citológica de rolamento, que é colocar o material rolando mesmo na lâmina. E aí eu vou impregnando esse conteúdo aqui dentro. Parece que não tem nada, mas quando nós olhamos no microscópio, eu imagino, tem um milhão de coisas aqui dentro acontecendo. Então, dá pra ver que não vai ter um milhão de coisas, não. Ele não vai ter um milhão de coisas, não vai ter nada. Vamos olhar a lâmina limpa, meu filho. Rapidinho. Aqui eu já consigo corar essas lâminas, né, na hora. Então eu já coro, já consigo olhar no microscópio e já faço todo o tratamento para o paciente. Então aqui eu deixo coisas de segundos. Já vai sair aí? Na hora. Caramba. Imediato. Você vê, outra coisa, quantas sessões geralmente são usadas para que seja curada ou tratada algum tipo de patologia? Então, depende do paciente, depende do tipo e o grau de infecção, inflamação que ele tem ali dentro do conduto. Mas na maioria das vezes, em 2, 3 sessões a gente já consegue reverter. É rápido. E nós podemos fazer em dias alternados, a fotobiomodulação, então de dia sim, dia não, o tutor vem para o consultório. Ou em alguns casos que está mais tranquilo, ele pode vir uma vez por semana. Porque o efeito realmente ele é residual. Ele começa no mesmo dia que eu faço e vai agindo ao longo dos dias. Por quanto tempo lá como é que é o nome daquele recipientezinho que você botou aí? São corantes, nós chamamos de panótico. Aí tem uma técnica específica que a gente vai corar cada tipo de exame. O dele a gente cora normalmente citologia de orelha só no terceiro panótico, que é aquela cor mais escura, um roxo escuro, um azul escuro. E na hora a lâmina já está pronta. Agora eu vou olhar no microscópio. Caramba, mostra a lâmina aí, bota a mão pra você ver. Olha lá, gente. Lâmina já. Olha lá, eu fiquei de ladinho assim, isso. Olha lá, cara. Já fica corado. Olha.
Caramba! É imediato. E agora eu vou colocar no microscópio e vou analisar rapidamente o que tem aqui dentro, pra gente poder passar o tratamento. Pronto. Pô, ela tá de olhando, gente. Parece que sai no celular dela, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu filmo para poder mostrar pro cliente. Olha lá, gente. Será que eu consigo filmar também? Consegue? Deixa eu ver se você chega aí. Vamos lá. Tem um outro aqui, né? Tem, eu acho que dá pra filmar sim. Olha lá. É que eu tenho síndrome de Parkinson, não vou ficar quieto. Mas é assim mesmo, é muito, Bota no seu celular o filme no seu celular. é muito treino pra gente poder. Olha lá, gente, que foi conectado naquela lâmina. Olha a quantidade. E essas coisinhas pretas são o quê? Então, esses roxos mais escuros, quase preto, né, a coloração, quanto mais escuro, maior o pH. Então, o pH é o que nós temos, né, na pele como um todo, e tem uma escala de 0 a 14, onde a gente sabe que o pH mais baixo é ácido, o intermediário, que é o normal de uma pele, é o neutro, e o alcalino, que é o básico, é um pH mais alto. Então, quanto mais alto o pH, mais roxo ele fica. Então, aqui nós temos, já pela alteração da coloração, pH alto, ou seja, tem uma otite inflamatória. Agora eu vou aumentar, colocar em outra tela, para a gente poder olhar micro-organismos. Bom, aqui eu já consigo visualizar que tem uma otite fúngica. Esses menorzinhos aí são... Isso, esses aqui parecem um pininho de boliche ou uma pegada de sapato italiano. Esses são os fungos do tipo Malacésia. É um fungo que faz parte da pele, do corpo, né, tanto do ser humano quanto do animal. E quando está em grande quantidade, nós falamos que está com uma disbiose, ou seja, ele está acima do limite normal. Então nós temos uma otite fúngica aqui na orelha esquerda e bacteriana, que seriam esses pontinhos menorzinhos aqui. Uma bactéria da própria pele também, nada grave. Nesse lado nessa situação que você fez do laser, né? Do laser, foi com o objetivo só de dor ou com o objetivo também já de fazer alguma... de melhorar já a condição dele da otite? A otite inflamatória, sim, ele já age com efeito anti-inflamatório, mas para tratar a infecção, só depois de olhar a citologia que eu consigo programar. Aí seria, no caso dele, as luzes azul e verde, que teriam efeito antisséptico. Então, a gente iria programar, né, um tipo de protocolo específico para ele, para tratar essa alteração, que é um aumento de fungo e bactéria. Então, hoje o que você fez foi basicamente para inflamação. Inflamação. Então, essa é a primeira sessão. E para inflamação e dor, né? Inflamação e dor, exatamente. Para ele permitir que eu manipulasse a orelha sem gerar desconforto para ele. Porque se não fizesse isso, provavelmente ele não ia deixar. Não ia. O paciente, quando vem com otite, ele vem já incomodado. Então, se a gente não der um alívio para ele de forma sem efeito colateral, minimamente invasiva, ele não vai deixar a gente manipular. E aí, ficar contendo também o animal gera estresse, isso a gente não gosta. Gente, uma observação aqui, ele tá aqui debaixo dela, tá? Só para confirmar que ele não teve nenhuma dor. Já fez o pipizinho, já marcou o território. Ele vai com a sua. A iluminação aqui debaixo tem xixi também, tá? Ele é complicado. Já fez ali agora, ó. Então, como as outras veterinárias que eu conheço, também ela, tanto a Sofia quanto a Rebeca, adoram ver xixi e cocô de cachorro. Amamos. Amamos. Adoro. Maravilhoso. Então, você melhor índice de saúde. Se vocês, por acaso, casarem com a veterinária, não se fiquem preocupados se ela tem algum problema, porque é normal. Nossa, Pior que é verdade. Você vê A gente é estranho, mas tem um lado bom, gente. Tem um lado bom. Você economiza uma boa grana. Com certeza. Oi, como? Verdade. E como? O que eu não consigo entender também é o seguinte, gente. Deixa eu chegar pra trás e pegar vocês do é que como é que pode uma criatura fazer medicina veterinária não ter um bichinho em casa, né? Não sei se não tem como. Negócio, não sei como, cara. Não tem como. A gente estuda pra cuidar deles. Como é que você não vai ter um? Você não sabe? Gente, pelo amor de Deus. Ficamos desesperadas? Sim. Muito. Lógico, mas diariamente. É um amor mas que vale ele traz que vale a pena. Muito. Vale muito a pena. Bom, gente, voltamos. Ó, só para lembrar que eu esqueci, se eu tiver cortado aqui, porque aqui o consultório é pequenininho, então não dá muito pra gente ter uma amplitude legal para gravar. Então, eu só botar sua cabeça aqui, eu pedir licença. Pode ficar à vontade. A Rebeca vai ficar pertinho dela aqui. E a Sofia, pra gente poder poder aparecer aqui, né? E elas todas, olha, não sei se vocês repararam, gente, estão todas maquiadas e lindas. E eu devo estar com uma olheira aqui de preto, né? Que é o problema. Mentira, Sofia, não tô. Ela chegou assim, cara, o esposo dela, a vítima, tá lá fora, né? O esposo da vítima. Ele tá lá fora.
Então, não, ele tá de pijama, eu tô aqui toda linda, ele tá de pijama. Eu falei, ótimo, então eu vou me matar ali, que eu vou, quando eu sair daqui na rua, vou deixar o carro me atropelar, porque ela me incentivou muito, né? Ai, meu Deus, não aguento. Não E aguento. elas sempre lindas. E reforçando, eu só vou gravar com mulher. Pronto, resolvi. Só se tiver um veterinário muito top. Eu quero que as pessoas saibam que as mulheres são tão competentes quanto os homens ou mais. E tem coisas que a mulher faz muito mais que o homem, principalmente sobre carinho, sobre atenção. Claro que existem exceções, né? Mas eu acho que as mulheres ali são mais delicadas e mais focadas no que fazem. Então, doutora, vamos lá. Vocês viram aí como é a consulta, né, da laser terapia, correto? E ele tá super bem aqui, ele tá ali. Daqui a pouco pelo consultório. daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou pegar ele para fechar com ele, porque ele é que é o grande e eu sou louco por Lhasa e Shih Tzu, então. Sou suspeita. Não, então. Somos suspeitos aqui, ó, todos nós. Não, tá louco. Olha, sou. Cara, Uma raça maravilhosa. olha, essa semana chegou um rapaz lá para poder fazer a vacina anti-cio numa fêmea. Nossa. Eu quase morri, olha. Eu gravei com a doutora Alice Rosselli, que é uma oncologista conceituadíssima, e a gente abordou no vídeo o tema sobre a vacina anti-cio. E aí eu fui também pesquisar e vi que não é uma vacina, é uma bomba de hormônio. Exatamente. Aí chega o tutor lá, com o bichinho todo molhado, meu olho já encheu d'água. Eu não posso ser veterinário. Eu não posso. Porque eu não vou conseguir dizer um bichinho muito machucado, entre outras coisas. Eu não vou conseguir tratar, não consigo, gente. Eu pego um humano, se tiver que fazer uma autópsia no humano, eu faço. Mas eu não consigo. E aí eu tive que aplicar lá a vacina, era uma Shih Tzu branquinha, estava molhada, eu quase morri do coração. E eu apliquei, cheguei, beijei ela, falei, me perdoa. Eu falei, olha, eu só vou aplicar dessa vez. Porque eu ia tirar, eu só tenho vacina de si muito para gato. Porque gato, por causa das zoonoses da felve, tá demais. O gato se prolifera muito rápido. E olha, a esporotricose tá brabo aqui no Espírito Santo. Sim. Inclusive em cães. Né? Só que o problema da esporotricose em cães é que o diagnóstico é feito completamente errado. E muitos cães com lesões subcutâneas, que são nódulos na pele, são tratados como infecção bacteriana. Sim. E nisso vai só aumentando a questão, né, do problema ali na pele, e o diagnóstico é feito errado. E esse que é o problema, porque aí passa por ser uma zoonose, passa para os donos, passa para outros animais e vai só proliferando. Então, com os gatos, eu ainda até sou um pouco a favor, porque quando não é castrado, não consegue segurar o gato. O ideal do gato é manter dentro a domicílio, né? Exatamente. Então, inclusive, Você também é contra a castração? Assim, depende da situação. Se for um animal que vive controlado ali dentro de casa, a gente não tem indicação hoje pelo consenso novo, né, na área cirúrgica, mas tem alguns animais que vivem em superpopulação. É muito bom ouvir isso, gente. Cães de rua, castração, tudo bem, mas gente, olha, eu tô comprando uma briga feia, porque, como eu já disse, não sou veterinário, mas não sou burro. A minha esposa, quando foi castrada, cortaram as trompas, cauterizaram, mas os ovários continuaram. Se o homem tiver que tirar os testículos, reposição hormonal, e a mulher, se tirar os ovários, reposição hormonal. E pior que tem gente castrando filhote, que não tá nem... Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, mas... Exatamente. Eu ainda vou morrer por causa disso, vou me matar, que eu sei que castração é muito rentável, né? Dos gatos eu até sou a favor, porque gato com 4, 5 meses está dando 5, 7 filhotes. Mas mesmo assim não é o correto. Mesmo assim, não é o existem correto. outras estratégias, né, que a gente consegue para evitar. E muito novo, filhote não tem indicação. O macho também, depois de 1 ano de idade, se quiser também castrar. Senão a gente vai acompanhando com exame de ultrassom para ver a parte abdominal, testicular. Estando bem, não tem indicação. Agora, o dia que deu algum problema, sim, aí a gente indica porque serve até como tratamento. Sim. Agora, hoje não é mais recomendado. Castiel mesmo não é castrado. Não, e o meu de 11 anos é Não é castrado. castrado, nunca teve problema, fica dentro de casa, sai pra passear, mas assim, não vou submeter ele a uma castração. Existe um acompanhamento, né? Então, assim que der alguma alteração. Exatamente. Enfim, chorei lá na loja,
e eu choro, eu não consigo, eu tenho um amor por pet muito grande. E eu falei que eu ia parar de fazer em cachorro, faço em gato até com um pouquinho menos de problema de consciência, porque os gatos estão lá na região, principalmente, estão fugindo, estão sumindo e estão transmitindo esporotricose. Uma senhorinha de 70 e poucos anos estava lá, tinha vários gatos, os gatos, um deles voltou com esporotricose, contaminou ela, contaminou não sei o que, você não tem noção do que aconteceu com ela. Eu ainda dou a vacina de cio por isso, em gatos. Em cães eu vou abolir. Eu tenho um vídeo falando sobre vacina de cio no canal também. E eu não consigo, porque eu amo muito, sabe? Isso aqui que eu peguei seu cachorrinho e beijei, eu não tô fazendo lobby, não. Não tô de coração. É amor mesmo. É amor que eu tenho por ele, sabe? E saber de uma nova terapia e profissionais, né? Porque aqui no Espírito Santo, por exemplo, não tem ainda uma pós-graduação de especialização em nutrição. Aqui não tem. Tem, mas a gente depende de outras instituições, que seriam, né, a Ancrivepa, Qualitas, que são instituições a nível Brasil, e para trazerem, né, aqui não tem, né? Aqui ainda não tem, então se você quiser, só fora. Então, esses profissionais, como a doutora Rebeca, eles têm que sair do estado para poder, como você falou, você deve ter ido lá em São Paulo para ser treinada, né? A minha primeira de dermato, sim, e depois, né, eu fiz 2 de dermato, então uma, né, de forma EAD e a outra presencial. A medicina integrativa também é EAD, mas era uma instituição também, foi na época da pandemia. Tudo de fora também, tudo né? de fora, porque sim. Aqui a gente não tem. Então, elas estão fazendo de tudo para crescer profissionalmente, para trazer para o Espírito Santo, que é um lugar lindo, mas eu vejo que ainda tem muito a crescer no caso de tudo, né? Você não tem noção do que é o Espírito Santo, gente, você não tem noção. Eu sou carioca, vim do Rio para cá há 15 anos, não volto pro Rio nem amarrado. O Espírito Santo é tão bonito quanto, em alguns casos, até ou mais bonito em alguns lugares que o Rio de Janeiro, tá? E não tô falando mal do Rio, não, pelo amor de Deus. O problema do Rio é a violência. Mas aqui ainda tem muito que progredir, né, crescer na questão da linha veterinária. Aí você aqui com ela, você já fez Já prescrevi o tratamento, ele já sai do consultório com o tratamento prescrito para começar. Além do tratamento, na verdade, o tratamento já começou com a sessão de laser. Já começou com a sessão de laser. Então ele já faz o tratamento no consultório e vai para casa com a medicação, né, que é indicada para ele, para a gente poder melhorar e depois programar, continuar a sessão de laser, fazer certinho para a infecção. Seria o foco. Sofia, quais eram os sintomas? Deixa eu pegar o microfone e botar ali perto dela. Qual eram os sintomas que ele estava tendo, que você percebeu como veterinária, né? Que ele estava tendo algum problema da parte de ouvido? Então, ele começou com essa coceira, então ele começava a coçar com as patas e balançar a cabeça. E chegou num momento, isso ano passado, ele chegou num momento que ele coçava e começava a chorar. E aí eu já tinha feito tratamento convencional, aquele que a gente aprende, assim, limpar a orelha, fazer um anti-inflamatório, só que nada disso estava resolvendo. E como eu já fui estagiária da Rebeca antes de me formar... Formação de já gritei pra ela. Já acionei, falei, Rebeca, me salva, pelo amor de Deus. E aí, assim, questão foi 20 dias, né? Passou o tratamento certinho, fez o diagnóstico, que a gente fez o diagnóstico de psicologia. 20 dias, não coçava, o conduto já estava aberto porque ele estava com uma estenose. E ele chegou com uma complicação, que era a estenose. Por conta da otite crônica, de tanto que coçava, balançava a cabeça, essa inflamação vai fechando o conduto. E ele chegou em uma das orelhas já bem fechado. E se a gente não revertesse, a tutora já estava sabendo que a gente precisaria fazer um procedimento que é a otoendoscopia, ou fibrotoscopia, né, esses 2 nomes, e que é um aparelho, né, igual uma endoscopia, só que é pela orelha. Então não tem corte, ele é minimamente invasivo, mas a gente precisaria para ver o que estava acontecendo lá dentro da orelha. E graças a Deus, com 20 dias só de tratamento clínico, as orelhas voltaram ao normal. Hoje ele está numa crise de otite bem leve comparado ao que estava, mas não voltou mais a estenose. E assim, foram 20 dias de medicamento tópico, nada oral. Nada oral. Foi tudo tópico e abriu o canal tópico, de novo. Só para a pessoa entender aqui. Fotológico, dentro da orelha. Sem Sem medicação oral, injetável, nada disso. Tadinha, gente. Medicação oral, comprimido, líquido. Isso aí. Qual nome você falou? Tópico. Tópico. Nem eu, fica tranquilo, que nem eu sei das coisas que a gente faz. Eu entendo alguma coisa de 2%.
Mas elas vão fazendo, eu vou aprendendo. A cada entrevista que eu vou fazendo, eu vou aprendendo. E tudo local. Isso aí, tudo local. 20 dias só 20 dias. de medicamento tópico. Parou a coceira, parou a inflamação, não foi? Tudo voltou ao normal. Zerou. E aí a gente agora só faz a manutenção da coceira, que às vezes volta uma hora ou outra. E só isso. Uma das maiores, vai fazer barulho, tá? Mas vou botar aqui. Uma das maiores patologias que hoje eu tenho visto com os cachorrinhos que eu tô na loja que vão tomar banho e pessoas às vezes vão me perguntar são singular e são no plural, problemas dermatológicos, principalmente ouvido. Sim, exatamente. E coceiras, e erupções na pele. E outra coisa, gente, lambedura Lambedura de de patas. patas. Geralmente para o cachorrinho que está ansioso, que não sai, que está precisando de estar estressado ou como é que eu vou falar, gente? Ele está Ansiedade. ansioso. Isso. Geralmente. Associa com ansiedade. Sim, Só que na maioria das vezes é alergia. é alergia. Então, doutora Rebeca Calil, ela é dermatologista. Então vocês viram aqui, como eu já disse, qual é o seu Instagram mesmo? É doutora Rebeca Calil, Dermatovete. Tem um underline entre o doutora e o Dermatovete. Vou colocar aqui, aliás, vou botar agora, já deve estar por aqui, mas eu vou botar no vídeo todo, toda hora aparecendo, para que vocês anotem o Instagram dela e acompanhem, que ela sempre bota as coisinhas lá, falando sobre dermato. E a Sofia, que é uma anestesista, qual é o seu Instagram? Peraí, deixa eu botar aqui. Fala. mv.sofiamimessi. Sentiu, né? Claro que eu vou procurar. Você acha que eu vou gravar isso? É lógico que não. Eu vou procurar lá no Instagram, vou achar e vou botar aí pra vocês. Já vai estar aqui do lado, né, daqui da Rebeca. E vocês sigam elas aí no Instagram. E esse vídeo é para que vocês possam ser bem informados e conhecerem novas formas de tratamento e também o conhecimento. Se quiser gravar comigo, já fica o convite aqui. É um prazer. Então, se vocês verem uma mulher bonita, loura, e a anestesia já sabe que é a Sofia, tá? Ela falou pro esposo dela que ela estava linda e o esposo estava de pijama, coitado. Meu Deus. Não foi? Ai, meu Deus. Foi. Que hora que foi. Então, obrigado por você nos permitir, Sofia, tá? Cadê ele? Isso aqui dá de presente pra você. Dá pra ele lá. Não, tem, dá pra você. Pô, tudo pra ele, né? Não é pra você. Então aqui já tá meu amigo aqui, o Castiel. Sofia, mais uma vez, muito obrigado mesmo por permitir que a gente gravasse seu pet aqui. Essa coisa linda. Ele é muito lindo. Eu sou a Felícia dos pets, eu a beijo o tempo todo. E um detalhe, gente, só para finalizar. Orelha é algo sério. Então é muito negligenciado, né? Às vezes por muitos tutores e muitos veterinários achando que é só aplicar qualquer remédio. Não é. A orelha, ela está dentro da região da cabeça, né? E o que a gente tem aqui é o crânio, o sistema nervoso. Então, uma otite, ela pode evoluir muito rápido para um quadro neurológico. Então, a gente também tem uma outra especialidade, que foi a outra médica veterinária que gravou também com vocês, que é a doutora Ana Clara Hollenberg, que é neurologista veterinária. E é uma especialidade que é em conjunto com o dermato. Então, uma otite, ela não mata, mas a complicação dela pode matar. É isso que eu ia falar agora. Ela não mata, mas em compensação, se perder o controle da infecção, Exatamente. O negócio fica feio, né? Exatamente. E não tem volta mais. Não tem. A parte neurológica foi o que a Ana Clara falou. Exatamente. Que os neurônios, eles não se regeneram. Então, se perder, Exatamente. Essa que é a complicação. já era. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estar assistindo o nosso vídeo. Um beijo do Castiel, tá? É muito lindo. Não é? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, que essa informação pode ser muito importante. E essa novidade pode ser muito importante e ajudar muitos cachorrinhos, como aqui o Castiel, a ter um tratamento menos dolorido, mais rápido, né? E fica bom, rapidinho. Lindo, né? Tchau, tchau. Tchau.